Se você é da década de 90, você também sente que a tecnologia avançou, mas que você parou em certo ponto e não consegue alcançá-la totalmente, que é muita coisa para você. Se sim, fique nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho como era a infância na década de 90 e como é a infância atualmente. E você vai tomar as suas conclusões, falar se era melhor na década de 90, se é melhor agora, se nos dois tempos tem o lado bom e o lado ruim, fique comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas infâncias. Na década de 90, não era comum as crianças terem celular, né? Para acessar o celular, você tinha que pegar o celular da sua avó ou o celular da sua mãe. E basicamente, esse celular não tinha internet, só fazia ligações. Então você pegava o celular para jogar o joguinho da cobra, para jogar aquele joguinho que tinha uma bola caindo do penhasco e que você não poderia deixar ele cair do penhasco, né? Não poderia deixar a bola cair do penhasco e essa bola ia cada vez mais ficando rápida. Esse joguinho era bastante desafiador para quem era da década de 90. Então, o celular basicamente servia para isso, jogar um joguinho, ligar para aquela tia, ligar para a madrinha e pedir bênção. Não tinha internet, né? Na década de 90, nos celulares. Pelo menos, majoritariamente, das pessoas que eu conhecia, o celular não tinha acesso à internet. Não sei se essa não era a sua realidade, me conta aqui nos comentários. E além disso, tinha outra coisa que os jovens de hoje em dia de 25 anos para menos talvez não conheça, que era Lan House. Você ia na Lan House 3 vezes na semana, no máximo, para poder ter acesso à internet. E quando você tinha acesso na internet, tinha três coisas que você fazia mais. Coisa um, entrar no Orkut para ver os seus amigos, o que estava acontecendo, mas não era nada como hoje em dia, que você passa horas e horas no Instagram. Não era nada parecido, você só entrava, dava aquela olhada e saía do Orkut, né? Quando você não saía do Orkut, você ficava no Orkut, mas era para jogar Fazendinha, que foi um jogo bastante viciante. Ia lá tirar o leite da vaquinha, ia deixar sua fazendinha em ordem, então passava horas e horas fazendo isso. Ou tinha as meninas também que gostavam de jogar aquele joguinho da Barbie, que era para vestir a Barbie. Então, basicamente, a minha infância para usar a internet se resumiu mais a isso. E também tinha aquele site que você buscava por letras de músicas e ficava lendo a letra de música, que eu também acessei bastante, que eu acho que era o Cifra Clube. Então, tinha essas coisas para fazer. Então, mesmo usando a internet na Lan House, era algo mais analógico no sentido que não tinham tantos estímulos, né, diferente de hoje, que a gente vai chegar lá depois. E bem, e além disso, antigamente as crianças não usavam o celular na escola. Por quê? Porque criança não tinha celular. Geralmente a criança não tinha celular. Então, nas escolas, brincava mais. Não significa que as crianças eram mais inteligentes, mas elas prestavam mais atenção na aula. Então, tinha lá o pega-pega, o polícia e ladrão. Você se ia para a escola de ônibus, assim como eu, no ônibus, você ia conversando com a pessoa ou calada, pensando como tinha sido o seu dia, o que você queria fazer no seu dia, porque não era comum ter celular e ficar usando o celular no ônibus. Então, você tinha que se entreter na sua cabeça ou se entreter com os coleguinhas que estavam do lado. Às vezes fazia até amizade com o cara do ônibus, né, da van lá, porque você não tinha com quem falar e queria falar. Enfim, eram outros tempos. Aí a gente vai para hoje em dia. Hoje em dia, o pessoal, a criançada tem Instagram. Se antigamente você ficava na Lan House 3 vezes por semana, usando 2 horas cada vez que você ia, você usava a internet 6 horas por semana, que fazendo uma média dava uma hora, menos de uma hora por dia. Hoje em dia a criançada passa 2, 3 horas por dia na internet, isso sendo bem conservadora, tá? Porque geralmente as crianças passam muito tempo na internet. E hoje em dia, se você vê uma mãe que não dá acesso ao telefone ao filho, você pensa, poxa, essa mãe é maravilhosa, a criança não tem acesso ao celular, ela consegue ter controle do filho, mas antigamente isso era o normal. Antigamente não era normal uma mãe dar celular ao filho, tá? Porque não era normal uma criança com celular. Então, hoje em dia os tempos mudaram mais e para mim a tecnologia avançou tanto, né, em um ponto que mesmo eu tendo feito da transição tecnológica, eu sinto que eu não consegui acompanhá-la.